Olá, olá pessoal. É, Na aula de hoje, né, a gente vai meio que fechar aquelas nossas discussões sobre Revolução Industrial. A gente conversou sobre a questão dos cercamentos, a gente conversou sobre o desenvolvimento inicial da indústria, o desenvolvimento do capitalismo, tudo isso a gente conversou. Aqui é mais para entender alguns elementos da sociedade, que por sinal já foram discutidos anteriormente. Aqui a gente vai pontuar alguns nuances, alguns detalhes, tá bem? Então, como já foi conversado, a sociedade da Inglaterra ela vai sofrer de várias mudanças com a Revolução Industrial. Então, as cidades vão aumentar, o número de pessoas vai aumentar, a questão dos cercamentos vai possibilitar que mais pessoas estejam inseridas no meio urbano. Então, são várias situações, vários contextos, por assim dizer, que vão fazer com que toda a vida ela mude. E aí a gente começa a perceber bem claramente grupos sociais diferentes, novos grupos sociais nesse meio aí. Os operários, claro, que é a marca principal, que geralmente foram camponeses que saíram das suas zonas habituais de trabalho e começaram a vir para as cidades. Aqui a gente tem uma quebra bem veemente, bem pertinente para esse pessoal, para esses operários, que antes viviam em uma comunidade onde todo mundo se ajudava e passaram a viver em um lugar bem individualista, onde cada um está lutando por sua própria sobrevivência. Nesses contextos também a vida vai ser bem difícil, porque geralmente os operários, os que vão conseguir um bom emprego, ainda vão conseguir pagar um lugar para morar em uma condição mais decente, mas a grande maioria vivia geralmente em lugares compartilhados, com péssimo saneamento básico, às vezes um banheiro era usado para 5, 6 famílias, então era um contexto de vida bem deplorável, bem triste. Então, a classe operária eram aqueles que vendiam sua força de trabalho para conseguir o seu sustento. Consequentemente, depois dos operários, nós temos a burguesia, né, que antes era uma burguesia comercial, agora a gente vê o desenvolvimento de uma burguesia industrial. Os burgueses vão começar a investir muito mais na indústria, vão começar a depositar seu capital nas fábricas e na produção de bens mesmo mais duráveis. Geralmente, os burgueses tinham mais tempo de ócio, porque o dinheiro deles é que trabalhava por eles nas fábricas, eles pagavam a mão de obra, pagavam, como posso colocar para vocês, os bens mesmo da produção, mas grande parte do tempo eles se dedicavam a outras ações, como por exemplo estudos, a caça, enfim, a ações de sociedade como festas e outras coisas. Eles viviam mesmo com do ócio. Então, dentro desse contexto, a burguesia foi quem mais lucrou, quem mais se desenvolveu. E claramente outra camada que não pode ser esquecida seria a classe média desses grupos, que compunham uma parte significativa da sociedade e era onde nós tínhamos ali médicos, pequenos comerciantes, pequenos burgueses, se a gente pode dizer, sabe? Professores, todas as outras formas de profissionais independentes nesse período, tá? A sociedade Inglaterra do início do século XIX, ela era bem característica desses elementos, ok? Outras coisas também que devem ser sempre faladas é a vida nas fábricas. Então, nós tínhamos um contexto de pessoas que recebiam pouco, tinham jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia, extenuantes demais, expostos a acidentes a todo instante. Então, eram condições de vida precárias mesmo, condições de trabalho deploráveis, sabe? E um detalhe de peso é que nesse meio, nessa sociedade, crianças e mulheres também exerciam as funções mesmo empregatícias, trabalhavam nas fábricas também. Então é outro detalhe importante que merece ser sempre colocado em pauta quando a gente está nessas discussões sobre Revolução Industrial. Agora um detalhe também válido, tá? Mulheres e crianças trabalhavam e recebiam muito menos que os homens. Alguns textos relatam coisa de um terço do que um quarto, às vezes, do que um homem ganhava era o salário de uma mulher. Então, e aí trabalhando a mesma carga horária, ao mesmo tempo. Então, era uma vida difícil e que essas pessoas não recebiam nenhum apoio por insalubridade ou acidentes de trabalho, que eram muito recorrente mesmo, tá? Essas situações, por assim dizer, de desigualdade social, vai fazendo que muitas pessoas, ou melhor, muitos estudiosos começassem a pensar a sociedade, começassem a dedicar a analisar aquele contexto social. E a partir daí, algumas teorias elas começam a ganhar muita força nesse período.
Tá? Os estudos de Proudhon, Bakunin, Karl Marx e Engels, eles vão ser fundamentais para eventos futuros, porque são eles que dão base às lutas dos trabalhadores, são eles que dão base a lutas políticas por igualdade e por estruturação de governos. Vou dar um exemplo para vocês, a União Soviética, que vai se gerir a partir de algumas ideias pensadas aí por Karl Marx. Então, os estudos do pensamento marxista, os estudos da ideia anarquista, elas vão fluir e dar margem para as lutas sociais existentes no século XIX e futuramente no século XX. Até hoje, as ideias desses pensadores são muito recorrentes em sociedade e aqui vale uma atenção. Tá? O anarquismo, a linha de pensamento anarquista pensada por Proudhon e Bakunin, que são os dois ali de cima que vocês estão vendo, vale a pena ler, tá? Dizia que o problema da sociedade está no Estado. Então, para eles, a sociedade ideal seria uma sociedade onde não houvesse o Estado como uma ferramenta reguladora. Tá? A sociedade ela ia se gerir de maneira voluntária. Então, as ações, uma linha de pensamento mesmo, dentro do fundamento anarquista, descarta a existência do Estado para uma sociedade autorreguladora, para uma sociedade que vai se basear em alguns princípios que vão dar base para o seu desenvolvimento. É um estudo muito válido, sabe? Voltar e analisar o anarquismo é uma discussão interessante, porque a gente começa a identificar muitos elementos dessa linha de pensamento em outras discussões e outros autores. Um que com certeza vocês já ouviram, cansaram de ouvir, né, são as ideias de Karl Marx e Engels. Com certeza nas aulas de sociologia de vocês, em algum momento vocês viram o nome dessas figuras aí. Tá? Qual era a máxima desse pessoal? Eles diziam que a desigualdade social, os problemas da sociedade estavam no capitalismo. O capitalismo era quem gerava os problemas. Então, deveria-se haver ali um sistema, deveria-se haver ali uma forma de se construir essa igualdade. Então, seguindo a linha, que eu estou falando de uma maneira muito, como posso falar para vocês, brusca, tá? Porque essa discussão ela é bem mais ampla, ela carece de mais tempo, tá? E aí a gente precisa de um tempo mais específico para a gente poder conversar mais sobre esses pensadores, tá bem? Então, seguindo. Por que os problemas estariam no capitalismo? Porque os donos do meio de produção é que dominavam o lucro, enquanto que os trabalhadores, que eram os grandes responsáveis pela produção do lucro, ficavam com apenas uma parte mínima daquilo ali, sendo que eles, mais uma vez, eram responsáveis por toda a produção. Nessa linha de pensamento, seguindo a ideia do socialismo ali, isso estava errado. Então, quem deveria deter, quem deveria possuir os ganhos de maneira igual são os trabalhadores que produzem o produto, né? O resultado final. São eles os geradores do lucro. E como é que isso ia acontecer? Aconteceria através de uma revolta do operariado, onde eles iam tomar força e conseguiriam regir o Estado e as estruturas de poder em busca de igualdade. Isso aqui, mais uma vez, é uma discussão superficial, porque o socialismo ele tem muito mais coisa para a gente conversar, da mesma forma que o anarquismo também. São discussões que vão permear ali o período e que cabem uma atenção. Tá? E aí a gente flui para outra linha aqui de pensamento também, que são os movimentos operários. Os operários eles vão reagir principalmente com a propagação das ideias anarquistas e socialistas de diferentes formas. Tá? É válido a gente destacar até alguns aqui, como por exemplo os jornais clandestinos que circulavam nas fábricas e divulgavam essas ideias, esses pensamentos da luta operária. Muitas pessoas que eram pegas com essas coisas eram presas, mandadas embora, muita coisa acontecia. Outra forma de voz também eram as greves, tá? Uma maneira de reagir contra as discordâncias ali entre operário e burguês. A formação de sindicatos, dessas ligas de trabalhadores. Os mais conhecidos são os trade unions, os primeiros ali, as primeiras associações formadas por profissionais mesmos ali, como sapateiros, pedreiros, mineiros, todos eles buscando ali melhorias para o trabalho. O movimento ludista e o cartismo, eles são os que ganharam mais voz e é o que vocês talvez encontrem até em outros trabalhos. O ludismo ele recebe esse nome por causa de um cara chamado Ned Ludd, né, que juntamente com outros passou a quebrar máquinas como uma forma de protesto, a mecanização do trabalho e outras coisas. E aí o movimento ele ganhou bastante proporção, sabe? E o cartismo ele faz menção mesmo
as cartas que eram mandadas ali como voz do pensamento operário, sabe? Que são outra linha de pensamento bem forte para o período. Além de todos esses movimentos, né, e graças também a toda a força que eles foram ganhando, os operários começaram gradativamente a conquistar seus direitos, a conquistar sua voz, a conquistar o seu espaço nos meios ali de comunicação, tá? Pessoal, para vocês eu deixei uma coisa bem simples para essa semana. Vejam a aula de revisão da nossa semana passada aí, bem tranquilo, e responda essa frequência. Tudo bem de boas, tá? Não esqueçam e até mais. Valeu!